A reação dos mercados ao endurecimento do Fed, o Banco Central norte-americano, sobre taxas de juros por lá. Tem criação de empregos por aqui e também lá fora e o fechamento de agosto nos mercados. Vem que o Investidor em Foco está começando nesta terça-feira, dia 30 de agosto, o mês já está terminando. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, que tem a nossa especialista em recomendação e portfólio, Camila Fioravanti, para conversar com a gente sobre essa semana nos mercados, o cenário econômico do momento. Camila, como está você? Oi, Rê, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Confesso que eu estava com saudade de estar aqui. Quero dar aqui bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e para mim é um prazer estar aqui de volta. Bem-vinda de volta você também, Camila. Tem alguns assuntos importantes para a semana, né? A semana não está tão recheada assim, mas tem algumas questões mais em evidência. E uma delas é o final do mês se aproximando. Hoje já é dia 30 de agosto, esse agosto que a gente brinca, até fez um episódio outro dia falando do desgosto, né? Aquela brincadeira que agosto é um ano que não termina nunca. Queria pedir para você aproveitar esse timing e contar um pouquinho para a gente. Ainda tem um dia pela frente, tudo pode acontecer, mas contar para a gente como é que se encaminha esse fechamento do mês para os mercados. Tiveram algumas discussões bem relevantes ao longo do mês, entre elas a deflação de julho e também o Ibovespa passando dos 110 mil pontos. Então, queria que você contasse como é que está se encaminhando esse fechamento. Maravilha, Rê, é bem o que você falou, o mês de agosto não tá, assim, nós não vamos encerrar provavelmente o mês muito bem, né? A última semana foi marcada por uma queda bastante relevante nos índices, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, Ásia, enfim, o mercado caiu nesse final de mês e provavelmente está em uma tendência ali de continuar caindo. Nós tivemos ali o simpósio de Jackson Hole, acho que vocês até falaram um pouco sobre isso no último podcast, ali com as falas do Powell, a gente pode até desmembrar esse tópico um pouco melhor mais adiante, né? E só lembrando que o Powell é o presidente do Fed, então ele falou bastante sobre inflação, atividade, política monetária, também ali na Europa, indo para a Europa, né, nós temos as preocupações com recessão, corte de gás russo, né, que acaba complicando o inverno europeu, consequentemente inflação alta por lá também, levando a novos aumentos na taxa de juros, impactando diretamente a atividade na Europa, que a gente sempre fala, né, que a Europa é a região com o maior risco de recessão. Na China, nós estamos vendo uma onda de calor, de seca, provocando destruição em diversas lavouras, então lá na China também está bastante complicado. A economia chinesa desacelerou em julho e o ponto-chave da China é o setor imobiliário, que é um grande agravante para uma melhora do PIB chinês, né, visto que o setor imobiliário não tem respondido aos estímulos do governo, como a gente via ali nos ciclos anteriores. E vindo para o Brasil, o mercado está completamente atento ali aos movimentos eleitorais, né, para a eleição presidencial. Então, de fato, Rê, aqui é muita notícia, né? A gente pode desmembrar melhor esses tópicos de inflação, mas enfim, é importante a gente destacar que não é só ali as falas do Powell que vem impactando o mercado, não é só eleição aqui no Brasil, mas a gente tem ali um conjunto, né, um mix de informações trazendo bastante volatilidade para o mercado nesse final de mês. Verdade, Camila, você tem toda a razão. É um monte de fator que está contribuindo para isso, né? Agora, eu vou aproveitar que você tocou nesse ponto da fala do Powell. Na semana passada, você até lembrou isso, a gente falou bastante para quem nos acompanha aqui no podcast, para quem nos ouve, para essas pessoas ficarem atentas às conversas que estariam marcadas para a última sexta no simpósio de Jackson Hole com o Fed, com o Powell, presidente do Fed. Eis que ele sinalizou um processo monetário que chamou de dolorido para famílias e empresas americanas. Queria que você explicasse um pouquinho o que está implícito nessa fala dele
O que ele quer dizer com processo monetário dolorido em relação ao ciclo de alta da taxa de juros por lá, e também como é que o mercado reagiu a essa fala, porque a expectativa estava bastante intensa em relação ao que sairia desse simpósio, né? Exato. Ele até vou trazer uma fala dele, que foi mais ou menos que combater a inflação pode ser doloroso, mas talvez seja melhor pecar pelo excesso, né? Ou seja, o que ele quer dizer é que os juros vão permanecer altos, independente ali do impacto na atividade, custe o que custar, né? E a percepção é de que o Fed está disposto a pagar esse preço, né, para jogar a inflação ali para 2%. Então, durante vários momentos ele citou a meta de inflação deles. Não ficou muito claro, Rê, se nessa próxima reunião eles vão trazer ali 50 pontos ou 75, até quando ou até quanto vai, né, esse ciclo de aperto monetário. Apenas ficou claro ali que ele está olhando para a inflação, né, e principalmente ali em um patamar um pouco mais restritivo. A verdade é que o mercado já esperava a chance de uma fala um pouco mais dura, né? Então o mercado já estava esperando, né, que ele fosse falar, né, em um tom mais duro, ou como a gente chama até mais hawkish, mas eu acredito que o mercado não estava esperando que fosse nesse tom, né? De fato traria um tom mais duro, mas não tanto quanto foi, né? Foi sinalizado não só uma política restritiva, mas como por mais tempo também. Um ponto de atenção do mercado também é que não é só o Powell, né, que tem endurecido os discursos, como os próprios dirigentes também. Mas parece que, de fato, a ficha do mercado caiu na sexta-feira através da fala dele. E o resultado disso foi uma forte realização de lucro nos mercados, parece que assim vai continuar, ainda mais que a gente, essa semana, né, nós estamos em uma semana bastante agitada, então a gente tem PMI, tem CPI, né, parece que o mercado já está aproveitando, já está se precipitando e aproveitando para dar uma realizada de lucro, sim, no mercado, tá, Rê? Então, assim, a percepção foi um pouco mais dura do que o mercado já estava esperando. Boa, Camila, boa. Bom, a semana começou trazendo dados sobre emprego aqui no Brasil e vai terminar mostrando dados sobre emprego nos Estados Unidos. Emprego é um assunto muito relevante, não só socialmente falando, mas para o mercado financeiro também, porque depois da pandemia teve muito impacto na geração de empregos, o fato das pessoas terem ficado muita gente desempregada, muita gente mudou o formato de trabalho, enfim, muita coisa aconteceu nos 2 últimos anos. E desde então o mercado olha atentamente para quanto é possível impulsionar a criação dos empregos, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como vieram esses dados do CAGED e qual é a expectativa para os dados americanos. Maravilha. No Brasil, os dados do CAGED já vieram com um saldo líquido de emprego formal positivo em quase 219 mil vagas em julho, né? O mercado financeiro já esperava um novo avanço ali no emprego no mês, né? Segundo as estimativas, mas o saldo veio abaixo ali da mediana das previsões calculadas, que era em torno de 250 mil novos postos de trabalho. O resultado foi novamente puxado ali pelo desempenho do setor de serviços no mês, seguido pela indústria em geral. Mas, apesar do resultado ter vindo ali abaixo da mediana, o investidor local recebeu bem, né? Mais de olho principalmente ali na sexta-feira, com o relatório mensal de emprego dos Estados Unidos, o payroll, né? A estimativa dos especialistas é de que o relatório indique uma adição de 285 mil vagas, bem menor ali do que nós vimos em julho, né? De 528 mil. Mas, apesar dos dados do CAGED, o mercado aqui deve olhar principalmente para o relatório dos Estados Unidos mesmo, né? Principalmente querendo entender ali se o mercado de trabalho continua forte por lá, né? Os dados vieram, assim, surpreenderam completamente o mercado no mês anterior, né? Um número muito forte, pressão salarial ainda bastante forte por lá, desemprego recuando, né? Um leve recuo ali em desemprego, mas mesmo assim confirmando que o mercado de trabalho segue forte por lá.
E esse resultado dos Estados Unidos vai ser muito importante, pois deve nortear ali a magnitude da alta de juros do Fed, que vai ser anunciado no próximo dia 21, né? Dia 21 agora de setembro, que é a mesma data do desfecho do encontro do Copom, mas aqui o mercado querendo entender se de fato o mercado de trabalho continua forte por lá e principalmente também as pressões salariais lá nos Estados Unidos. Boa. Bom, de olho nisso, então, ao longo da semana, para quem está aqui nos acompanhando. E o que mais tem a agenda, Camila? Ela não está tão forte como foi a semana passada, né? O Ítalo ainda brincou que cada vez que ele volta aqui, ele traz aquela semana de agenda explodindo. Mas essa parece que está um pouco mais tranquila, né? É verdade. Acho que ele pensa assim: olha, essa semana a agenda tá cheia, eu vou lá no podcast com a Rê. Mas vamos lá, Rê. Essa semana nós já tivemos o IPCA 15, né? Só lembrando o que é o IPCA 15, é o próprio IPCA, porém considerando assim outro período de coleta de preços, ou seja, do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês atual. Então, o IPCA 15 registrou uma deflação de 0,73% em agosto, desacelerando frente à leitura de julho. Só lembrando que o IPCA de julho também já havia apontado ali para uma queda de 0,68%. E aqui, principalmente com o impacto das medidas tributárias, né? O resultado foi influenciado ali principalmente pela queda nos grupos de transporte e habitação, ambos refletindo ali as reduções de impostos nos preços de energia elétrica, residencial e de combustíveis, além também dos cortes de preço de gasolina nas refinarias. Né, a nossa projeção só dando um disclaimer aqui da nossa projeção para o IPCA do final de 2022 permanece em 7%, né? E até lembrando um pouco do que a gente traz ali, as projeções do Focus também vem trazendo semanalmente redução nas projeções de inflação, a gente vem enxergando também uma estabilidade ali para o fim do ciclo de aperto monetário do Copom, né? E também uma estabilidade ali no PIB para esse ano e o mercado já projetando um PIB menor para o ano que vem. Mas vamos diretamente aqui para a agenda, Rê. O grande destaque da agenda local vai ser nesta quinta-feira com o PIB do Brasil no segundo trimestre. Aqui a expectativa é de um crescimento de 1,1% abaixo do que veio ali no primeiro trimestre. Nós já tivemos os dados do CAGED, conforme eu já falei um pouco, e dívida pública. São esperados também na semana o IGPM de agosto, a PNAD contínua do trimestre até julho, e aqui só lembrando, né, o que é a PNAD contínua, visa ali produzir os indicadores para acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução a médio e longo prazo da força de trabalho e outras informações necessárias também para o estudo e desenvolvimento socioeconômico do país. Então, aqui é um indicador bastante relevante para a gente. E os dados do governo central de julho, ainda nesta terça-feira, dados da balança comercial saem na quinta e a produção industrial de julho na sexta. Aqui um destaque também muito forte para a produção industrial aqui no Brasil. Além disso, Rê, aqui no Brasil, o Palácio do Planalto tem até a quarta-feira, dia 31, para enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária para 2023. Quando a gente vai para o internacional, destaque na sexta-feira para o relatório de emprego dos Estados Unidos, né, conforme a gente já falou bastante, além dos discursos ali dos dirigentes do Fed, os novos dados de inflação e atividade previstos nos próximos dias no exterior podem trazer também mais pistas ali sobre o rumo dos juros norte-americanos e também da zona do euro. E aqui, quando a gente fala os dados de inflação perdão, e atividade previstos nos próximos dias são a leitura preliminar de agosto do índice de preços ao consumidor, que é o CPI da Alemanha, que sai na terça-feira, e da zona do euro, que sai na quarta-feira, além dos PMIs da zona do euro, da Alemanha e dos Estados Unidos na quinta-feira, que ficam no radar dos investidores também. Então, aqui, importante, muito importante, PMI e CPI, que podem também, a gente entende, né, que o CPI não é a medida preferida do Fed, mas é um balizador também ali para a tomada de decisões, né? Não é o principal, mas é um dos.
e principalmente também do Banco Central Europeu. Então, indicadores muito relevantes, sim, para essa semana. E principalmente quando a gente está olhando o comportamento do consumo, das demandas, das ofertas, por causa da inflação, a partir de vários ângulos, né, Camila? Então, é tão importante acompanhar esses indicadores, e a gente fala de inflação aqui, a gente está se referindo à inflação não só brasileira. A gente está falando, já falou várias vezes nos episódios de terça-feira aqui do podcast, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, questão do consumo e também da oferta de serviços na China. Então, a gente está falando de inflação de uma forma mais macro, mais global, porque hoje acaba sendo um problema de quase todos os países, né, Camila? Exato. Só te complementando, Rê, quando a gente fala de inflação, quando a gente olha para os Estados Unidos, eles ainda estão em processo de aperto monetário, muito preocupado com a inflação. Quando a gente olha para a Europa, além de todas as preocupações que já tem ali, já existentes nos Estados Unidos, inflação alta, ainda tem a guerra na Ucrânia acontecendo, tem o fluxo de gás sendo reduzido, aí tem a preocupação com o inverno. Então, e Europa correndo aquele risco muito alto de recessão no curto prazo, e o mercado também olhando para a possibilidade, para a chance de recessão nos Estados Unidos, mas sem ainda entender qual será o momento, né, que essa recessão virá. E quando a gente olha para o Brasil um pouco mais adiantado no processo de aperto monetário, já conseguindo ali, né, dar uma controlada na inflação, e é o que você falou, o mercado está de olho em tudo isso, né? E o que os agentes de mercado vêm enxergando é que o investidor estrangeiro passa a olhar Brasil com bons olhos, né, visto todo esse processo ali, né, de aperto monetário que já está ali, né, perto do fim do ciclo, né, inflação dando uma controlada, e isso acaba chamando a atenção do investidor estrangeiro. Então, você bem colocou, né, a gente não olha só para o Brasil, a gente olha lá fora, da mesma forma que quem está lá fora não olha só lá fora, olha aqui para o Brasil também. E, de fato, a gente está num processo muito mais adiantado, o que coloca ali o Brasil à frente, né, dos demais países, pelo menos quando a gente fala de política monetária. Fechado, Camila. Obrigada por hoje, boa semana para você. Obrigada, eu que agradeço. Conte aqui comigo. Estou pronta aqui para a próxima, Rê. Obrigada. Obrigada e boa semana também para quem acompanhou esse episódio. Obrigada pela companhia de todos nessa terça-feira por aqui. A gente volta aqui em áudio e vídeo, viu? Não vão perder. A gente espera vocês. Até lá!